E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o absolutismo e a formação dos Estados modernos, ou monarquias nacionais. No início da Idade Média, a religião católica se expandiu muito pela Europa. Isso porque, na doutrina católica, Deus escolhe um líder para o seu povo, ou seja, os reis católicos eram coroados por Deus. Como Deus não tem uma ligação direta com a humanidade, quem escolhia os reis eram os membros da Igreja Católica. É por isso que os reis precisavam agradar a Igreja Católica para que o poder não fosse retirado. Com o tempo, essa ideia de escolhido divino fez com que os reis eles se tornassem absolutos, superiores a qualquer pessoa no reino, inclusive superiores à Igreja Católica. Se os reis eram escolhidos por Deus, significa que todos os atos dos reis eram orientados por Deus. Era como se fosse um ato divino. Então ninguém poderia discutir com o rei. Resumindo, e de uma forma mais simplificada, absolutismo é quando os reis da Idade Média faziam o que queriam porque eles eram escolhidos por Deus e ninguém poderia questioná-lo. Dentro dessa ideia de absolutismo surgiram os Estados modernos ou monarquias nacionais. Seria a mesma coisa que o surgimento de uma nação. Então hoje nós temos a identificação com a nossa nação, com o país em que nós vivemos. Durante a época do feudalismo, os camponeses eles não tinham uma identificação com o seu país, eles não tinham um sentimento de pertencimento. Eles tinham apenas uma preocupação com a produção de alimentos para pagar o senhor dono da terra. Aqui no Estado moderno, nós temos um país muito mais organizado. Então, um Estado moderno, de uma forma resumida, seria um país muito mais organizado. A primeira e principal característica do Estado moderno é o sentimento de pertencimento. Então, as pessoas começam a se identificar mais com o país onde vivem. Quem vivia na Inglaterra sabia que era inglês, e se acontecesse alguma guerra, as pessoas iam mais felizes para a guerra por defender o seu país num sentimento de pertencimento, num sentimento de patriotismo. A segunda característica é a centralização política. O feudalismo foi estruturado porque os reis não conseguiam administrar todo o território sozinhos. Então eles dividiram o seu território entre os nobres e cada nobre administrou o seu feudo. Seria uma regionalização, cada território era administrado por um nobre. Agora, nos Estados modernos, os reis eles retomam todo o poder político para si e todas as decisões precisam passar pelo rei. É o que nós chamamos de centralização política. O poder retorna para a mão do rei. A terceira característica é a infraestrutura. Infraestrutura é quando nós oferecemos condições para alguma coisa. No caso dos Estados modernos, seria o comércio. O que mais fortaleceu os reinos para que eles se tornassem Estados modernos foi justamente o comércio. E para que os comerciantes conseguissem fazer o seu comércio, era necessário um mínimo de infraestrutura. As feiras de comércio, estradas, e as condições para os comerciantes nesse período não eram condições muito favoráveis. Os comerciantes tinham que atravessar florestas com estradas esburacadas, a mercadoria poderia cair fora da carroça, bandidos ficavam à espreita para roubar as mercadorias dos comerciantes, roubar o dinheiro dos comerciantes. Demorava muito porque não era uma estrada adequada. Então, uma das características do Estado moderno é que os reis eles começaram a criar infraestrutura, principalmente para o comércio. Eles começaram a oferecer infraestrutura nas cidades, criando feiras de comércio, começaram a construir estradas que facilitavam o comércio, estradas que deixavam o trânsito muito mais rápido, muito mais seguro, inclusive porque tinham soldados ao longo do caminho, além da manutenção de todo o reino. Isso é o que nós chamamos de infraestrutura. A quarta característica é o militarismo. Durante o período feudal, o exército só era convocado em período de guerra. Então, o rei convocava os seus nobres e cada nobre convocava o seu exército, que era justamente os camponeses. Não era um exército profissional. Num Estado moderno, era necessário ter um exército profissional porque se fazia necessária a segurança pública, era necessário então um serviço de policiamento nas cidades, também nas estradas de comércio. Então, o militarismo é a contratação de pessoas para serem exclusivamente soldados. Então, nós temos um incremento no exército dos reinos. Ao estudar as características da infraestrutura e do militarismo, podemos compreender a quinta característica, que é o imposto. Infraestrutura é a construção de estradas, a manutenção dessas estradas, a contratação de soldados, e tudo isso exige um alto custo, custo que era pago com os impostos. Então, uma das características do Estado moderno é o surgimento do imposto monetário, em que os comerciantes tinham que pagar nas suas trocas comerciais. Isso nos leva à sexta e última característica de um Estado moderno. Normalmente se utilizavam moedas do período romano.
E quando um comerciante levava sua mercadoria para outro reino, às vezes a moeda utilizada no outro reino era uma moeda mais fraca, mais desvalorizada. E como o comerciante não tinha uma moeda do reino dele mais forte, mais valorizada, a sua mercadoria consequentemente desvalorizava.